tenta contar outras histórias, como chefe de Estado particular, sempre existe. Nunca não há nenhum presidente nomeado. Alguém que referiu ontem, que fala que ele foi chefe de Estado particular de Nino Vieira, que mais uma mentira que está tenta bem, hora que confrontado para comunicação social, e também que se mentira, que tem outro nome que eu podia chamar, se que mentira é mentira. Ele próprio que merece pode chamar, para guardar a palavra de outra forma, e mentira que vem e conta, que se forma de tenta desviar a gente a atenção. Mateus Correia, que referiu ontem falecido, que nunca foi chefe de Estado maior particular de Nino. Mateus Correia foi chefe de Casa Civil de Presidência. Mateus Correia e foi vice-chefe de Estado-Maior de Armada. Vários cargos que pude desempenhar, que pude lembrar, mas sem lembrar. Mateus Correia, esse que foi esse papel que desempenha na presidência. Chefe de Estado, chefe de Casa Civil de Presidência. Agora, somos agora que sonha e também tenta, como nem contar no que ela não acredita, não. A nós, não cabe não. Somos ali disparce bem daí, vai e bim e pirri que coisas que não passam no país. E me agora bata mostrando como ele que sabe, ele que não conta no que não passa. Não, ela que tempo que vai, não sabe o que passa na Guiné, tudo. E que ele que nem bata contando para tentar justificar se as geneiras que estão cometendo para ele do Estado. Ok. Então, e esse que bem para passar para parte de Sissoko, mas não pensa lá mais adiante, não toca mais nele. Mateus Correia nunca foi chefe de Estado particular de Nino. Mateus Correia e militares de respeito que dá sua contribuição antigo combatente e vem e passa na cadeia para via de manga de intriga, mas sempre foi homens que vêm, que dá sua contribuição como militares, no olhar, tem dia que edita e morre. Então, Mateus Correia sempre foi homem próximo de Nino e não se becal que papel que desempenha o tchal militar. Nunca foi chefe de Estado particular de Nino. Mateus Correia, não repeti mais para a última vez, e foi chefe de Casa Civil na presidência. Chefe de Casa Civil na presidência. Esse que foi o papel que desempenha sempre ao lado de presidente Nino. Então, bora que tem novas, vai com alpa aqui o canal de Bantaba, não parece que está chamado, bata contar essa história para acreditar, lá na palácio, bota contar outra mentira lá. Bom, qual pensa como cada coisa com papel não civil, não tem guarda tisil porque e tem gente que está de acreditar na mentira hoje em dia. Porque tem que o maro que tipo contador de mentira que tá bem sim e fala boss Jubi, along usa na bin lá, não cure, usa na bin lá. Ele próprio tá acaba de acreditar nessa mentira e tá cure junto com o boss, assim como o Marcedo. Então ele que tá acreditando nessa mentira. Ok. Não camba. Não vai diretamente para o salário de Soares Sambu. Soares Sambu, você vai pensar, vou brincar com o povo, mas a boca sabe o que tem. Vou brincar com o povo, doca te ensino uma coisa muito importante essa semana. Já agora vou falar para desbloquear, porque não teve o desentendimento de bloquear, ou ilimitam comentário. Agora, ingrediente de direito e comentários. Então, vou falar doca. Anísio, não faz doca papel, ele fala doca. Ana Gadanha, o vizinho próprio, papel que ele. Fala doca para restringir comentários. Não está por comentar assim direto. De novo, não tem um assunto que não trava. Um contar, um coisa que é contente, ele forte naquilo. Acaba um coisa também que ele forte nele. E alguém que está fazendo assim direto. Muito atento com comentários. Ok, Doca, desbloqueamos para poder estar comentando por direto. Na propósito de salário que Doca te ensina essa semana, de Soares Sambu. Você no 2020, eu tinha uma saltar poder. Para tentar agradar tudo gente que ajuda a fazer trafulhas para chegar ao palácio. E queria manga de... Feliciano Pinto, quem não bateu o aqui? Ah, bom. Então eu queria manga de
de pastas que nunca Guiné-Bissau tem, né? Deles é vice-primeiro-ministro. Onde é que vou ir para o Soares Sambu? Que pasta bem vai tipo e disparce na mapa, mas Soares Sambu continua a receber salário. É verdade. O Umaru Sissoko está papiando tudo agora como ele luta contra a corrupção. Mas o Umaru Sissoko é grande e melhor corrupto que não tem na Bissau, melhor desviador de dinheiro que não tem, que está querendo pastas que existem, tipo esse de vice-primeiro-ministro. E queria pasta de vice-primeiro-ministro, Soares Sambu, está recebendo 20 milhões por mês. Vou pegar a caneta, vou fazer conta. Talvez nem há resultado na bolsa. 20 milhões que está pagado por mês. Então, aqui 20 milhões por mês, não multiplicar para 12, que é um ano, e dá 240 milhões. 240 milhões. Para um lugar que existe que não tem, que existe nunca, que eu queria, 240 milhões de salário de um ano, como faz você? Só um minuto. O menino sabe, importa. Mariela, quando tu urla a porta, se ele ferma, d'accord? Bom, desculpa, o menino está abusando a mim, porque não está fazendo direto no seu quarto, não está passando o cara tipo de coisas com eles. Na minha quarto, não está muito rede. Então, se eu multiplicar o que 20 milhões por 12, ainda dá 240 milhões que Soares Sambu está recebendo por ano. Vou multiplicar aqui 240 e te dou 1 bilhão, e que é milhão que não fala de bilhão, e te dá 1 bilhão e 200 milhões que Soares Sambu racadanha nesse bolso, né, 5 anos. 1 bilhão e 200, vou ajudar na conta, talvez por ar. Júnior, boa tarde. 1 bilhão e 200 milhões que Soares Sambu está racada, é que racada ao longo de 5 anos, num lugar que existe, que criado por Umaru Sissoko para poder agradecer amigos e cúmplices que ajudaram a chegar ao palácio. Esse dinheiro do povo de Guiné-Bissau. Para um lugar que existe, que Umaru inventa para poder agradecer amigos. Se cúmplices que facilita chegar ao poder. E falando em bater governo para via de 3 bilhões. E dissolver o parlamento para via de 3 bilhões. Em cana tinha 6 bilhões para via de quê? Para via 3 logo descobrido como se conselheiro principal, que barriga de Bemba, sobrinho de falecido Mateus Sanha, como é que se nome? Não lembra esse nome, você entra em capa. Quem lembra de ajudar-lhe para escrever? Caramão Camara. E descobrir logo 3 bilhões como ele que recebeu. Pensa, é a partir mais que Sissoko, porque Sissoko é um malandro que acha como que o casaco de Estado de Guiné-Bissau que não continua a fazer esse bandidasco. Caramão, obrigado, Dimitri. O nome? Então, quer dizer, para 3 bilhões, Umaru bate governo e dá na Guiné-Bissau, interrompe o poder que o povo dá um partido, para via de 3 bilhões. Mas só alguém só, que lá tem 1 bilhão e 200 milhões no lugar que nunca existe, que ele queria. Que Umaru queria para ser amigos. Então, esse povo já como qualquer motivo, qualquer razão que põe é gente é que está a defender essa ilegalidade para brincadeira. Esse bique que é fácil. Esse bique que é o povo de Guiné-Bissau. Esse muito dinheiro para um país pobre como Guiné-Bissau. Esse só uma pessoa que está a receber dinheiro ilegalmente. Imagine que caravana de gente, tudo que tem assim. Quanto que ele é o estado de Guiné-Bissau. Então, não tenho que pôr mais cor por isso.
que gente se lhe porque é se que é na face. Pior de tudo, e hora que alguém se que é na face. Mas se que é na face. É se que é na face. É se é na massa riba de povo. É na massa riba no direito, é na abusa nós. Como se fosse ser papéis que para Guiné-Bissau. Bobim Bajubi, e gente que nem ser papel que fazia parte de luta, e gente que não tem nenhuma família que estava na luta de libertação, que entrega sua vida para não ser de um país os. Então, essa não cansa notícias, é tipo notícias, não na fala, porque nós não temos de notícia. Não na fala, obrigado, mas é que lembrando é por essa situação ali, e para tomar em conta, para cada quem bata guarda, para cada quem marca, para ir, porque a boa cidadão de Guiné-Bissau, amanhã se Estado de Guiné-Bissau, que bem seta apresenta queixa, para um cidadão, a boa tem elemento, a boa cidadão, a tem direito de emitir queixa, a qualquer bandido que olha como e faz bandidasco num tempo passado. Então, esse é muito importante para cada quem vai tomar em conta. Ok, não acaba, não vai logo para Zé Chorador, meu Zé Carlos. Zé Carlos, a vou conseguir na visão. É que uma nota fala, bolsa nunca se vi, onde é que você estava? Miguel Jorge, boa tarde. Nunca se onde é que você estava, que você se viu como Guiné-Bissau, assim que cedo, não. Meluca Barulho. Assim que Guiné-Bissau cedo, tudo que eu faço, eu estou olhando. Só que não tem sorte porque está cedo, coisa lento, mas está acabando de chegar, está chegando. Zé Carlos, no passado, por falar no como... Oh, não, pera, não vai para a forma que o papel chega. O falar como... Não, é que 1 milhão. É que eu põe ali 1 milhão e 200. Não fala de bilhão, ainda falta 3 0 ainda. Ainda falta 3 0, Júnior. Ainda falta 3 0 para completar bilhões. Mas nessa, boa tarde. Zé Carlos, botiga de o tratamento, o corpo gaceta, é que manda para começar aqui música como se você nega com um bom hospital, você nega com um bom escola, você sentir na pele, você nega com um bom hospital, cada dor de cabeça que tem o campo vai da cara, mas Bissau está direito, Guiné está direito, porque o quando trata nesse momento, Bissau está direito, tudo está bem. Bissau veio com tudo está bem. Que de hora que eu senti febre? Não recebi uma chamada. É uma mensagem. Vou desculpar. Só para inscrever-se do Vou desculpar antes de receber. Já me desligado. Vou desculpar, é pausas, nem sempre está bonito, mas não tinha o que fazer. Seguindo na Compudo, estrada alcatrado, tudo está bem. Que é que eu sinto febre, vai dar cara para ele? Para quê? Falando como uma fala, por Deus, se socorro, obrigado. E hoje eu sou sim, se socorro, assim, médico. E hoje eu sou sim, e falou como vai para ba fato o gabo nunca se negou na vai e hoje eu sou se falou na boca sabe não tem que vai uma rosana superar uma retorna médico e hoje eu sou e hoje como boca está bem e mandou para Dakar que buchiga janambu ok na chega lá Makarov na chega lá russo guinense o nome e hoje eu sou na rosto sim na fisionomia e hoje como corpo com está direito tem que evacuar logo. Buvaquado, buchiga janam, bunterna, busala si mal, alguna fala como a gente falou muri. Tem a ponto do win falando como gente na fala como muri, mas não gosta assim suma quem trado tripa. O bem só assim. Desculpa, a minha tá mística assim de porque doença. Qualquer pecador tem doença. Mas suma boca tem coração. Boca tem nada na cabeça. Doutora Amélia, boa noite. Boca tem nada na cabeça, boca tá sentindo para próximo, boca tá sentindo para pecador, boca tá sentindo para povo. Bom, se para gente bem sentir pena de bora com doença. Abo tudo gente na reza na ponobi só com uma caixão chigana bisalanca.
para Deus perdão. Morto que tá pedindo para ninguém. Para ver de boa mal educação, Zé de Gabo. Gente na pera só para ouvir como uma caixão chega na Vissalanca. Porque nunca tem educação, boa acha como a boa mal criado na Guiné-Bissau. Vou chegar de falar no se gente sai marcha. Vou falar no há pouco tempo, e cá fazendo 2 meses. Se gente sai marcha, covas que covaram no cemitério porque está pagado não. Que na cana chega corpos de gente que não vai enterrado. Não está para gente burri cova. Então, se eu falar com para gente burri cova na Antula, Buka pensava como pecador está padido e está morri. Que só depois de você apanhar susto de doença, você chega, boa gente brinca que a doença é papial bem brincado, é papial bem papiado. Buku só já como a gente não fala, vou morrer, mas que único se acaba, você pecador está padido e está morri. Aham. O se uma mandar no cova, uma mandar para gente burri covas na Antula. Para gente burri covas na Antula, porque buna massacra gente se saiba marcha, buna mata logo cemitério cana chiga, que covas que está já que está lá aberto, para gente vai burri outro covas. A voz Zé Carlos que fala algo boca. Desenha Cabral. Ó subindo a falar no como pecador tá parido e tá morrendo. Ah, gosta de usa civil. Zé Carlos a boca conseguir né. Ah bom. Nunca se vi na calmato de mansaba custava, nunca se vi história de Guiné. Que passa? Recupera. Vai matador, vai buscar mão de vaca, mas cuidado, né? Vai falar mão de vaca muito perigoso. Mão de vaca muito perigoso. Vai matador, vai buscar mão de vaca. É por parar o bom. Agora nunca se vi. Como a Feliciano está falando, calma, teudo que tem na sua mulher só na Lisboa. Calma, teudo que tem na que se vi cunha drito. Pega bem passa então ele logo alô basta só. Cuidado, né? É que você de chapa assim nem sempre, tá de sol da outra hora. Cuidado. A não que tá de seja morto para ninguém. Mas quem que de seja povo de Guiné morto, não tá de seja morto. Não falando para fazer política, e que é estúpido.